Sábado, 8 de agosto. O retrato do amor. No tempo dos patriarcas, as ofertas sacrificiais relacionadas com o culto divino constituíam uma lembrança perpétua da vinda de um Salvador. E o mesmo se passou com todo o ritual dos sacrifícios do santuário na história de Israel. No serviço do tabernáculo e do templo que posteriormente o substituiu, o povo era ensinado cada dia, por meio de símbolos e sombras, a respeito das grandes verdades relativas ao advento de Cristo como Redentor, sacerdote e Rei. E, uma vez por ano, a mente dos israelitas era direcionada para os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, a purificação final do universo, que ficará livre de pecado e pecadores. Os sacrifícios e ofertas do ritual mosaico deviam apontar sempre para uma adoração melhor, ou seja, a celestial. O santuário terrestre era uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios. Seus dois lugares santos eram figura das coisas que estão no céu. Hebreus 9, versículo 9 e 23. Pois Cristo, nosso grande sumo sacerdote, hoje é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, 2. Desde o dia em que o Senhor declarou a serpente no Éden: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Gênesis 3, 15. Satanás sabe que jamais poderia manter domínio absoluto sobre os habitantes deste mundo. Quando Adão e seus filhos começaram a oferecer os sacrifícios cerimoniais ordenados por Deus como um tipo da vinda do Redentor, Satanás reconheceu neles um símbolo da comunhão entre a terra e o céu. Durante os longos séculos que se têm seguido, seu constante esforço tem sido interceptar essa comunhão. Ele tem procurado incansavelmente retratar Deus de forma distorcida e interpretar com falsidade os ritos que apontam para o Salvador. Enquanto Deus deseja ensinar aos seres humanos que de seu próprio amor vem o dom que os reconcilia com Ele, o arqui-inimigo da humanidade tem procurado representar Deus como alguém que tem prazer na destruição deles. Assim, os sacrifícios e ordenanças designados pelo céu para que revelem o divino amor têm sido pervertidos. Durante seu ministério terrestre, o Messias revelaria aos seres humanos, em palavras e obras, a glória de Deus, o Pai. Cada ato de sua vida, cada palavra proferida, cada milagre realizado, teria como objetivo tornar conhecido à humanidade decaída o infinito amor de Deus. Assim, por intermédio dos patriarcas e profetas, bem como por símbolos e tipos, Deus falou ao mundo sobre a vinda de um libertador, que libertaria do pecado. Exaltai-o, 12 de janeiro. Domingo, 9 de agosto. O caráter essencial do amor. Obter aptidão moral para a sociedade dos puros e dos bem-aventurados é uma grande e solene obra. Unicamente pela conformação com a palavra de Deus podemos esperar chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Mas assim é preciso que seja, do contrário, nunca entraremos no céu. Sem pureza ou santidade de coração, não podemos ganhar a coroa de glória imortal. A vida da alma não pode ser mantida, exceto pelo devido exercício das afeições em direção ao céu, a Cristo, a Deus. O arrependimento e a fé em Cristo para perdão dos pecados é essencial, mas não são tudo o que é requerido. A vida do cristão recém começou. Ele precisa prosseguir para o que é perfeito. Hebreus 6, 1. Ele precisa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Se cremos em Jesus, gostaremos de pensar nele, de falar nele e de orar a ele. Ele é supremo em nossas afeições. Amamos aquilo que Cristo ama, e odiamos aquilo que ele odeia. A vida cristã nunca fica estagnada. Ela é, e precisa ser, progressiva. Nosso amor por Cristo deve se tornar cada vez mais forte. Meu irmão, minha irmã, vocês estão no amor de Deus? Muitos de vocês têm uma percepção parcial da excelência de Cristo, e sua alma vibra de alegria. Vocês anseiam por um senso mais pleno e profundo do amor do Salvador. Anseiam por entrelaçar suas afeições a Ele mais intimamente. Vocês estão insatisfeitos. Mas não se desesperem. Deem a Jesus as mais santas e melhores afeições do coração. Valorizem como um tesouro cada raio de luz. Acalentem cada desejo da alma por Deus. Cultivem pensamentos espirituais e santa comunhão. Apressem-se em amadurecer para o céu. Custará algo para nós obter uma experiência cristã e desenvolver um caráter nobre e verdadeiro. Mas a multidão vestida de branco dos remidos são aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Nossa alta vocação, 28 de novembro.
A vida é dom de Deus. Nosso corpo nos foi dado para uso no serviço de Deus, e é seu desejo que dele cuidemos e o prezemos. Estamos dotados de faculdades físicas e mentais. Nossos impulsos e paixões têm sua base no corpo e, por conseguinte, não devemos fazer nada que manche essa posse entregue em confiança. Nosso corpo deve ser conservado nas melhores condições físicas possíveis, e sob as maiores influências espirituais, a fim de que possamos fazer o melhor uso dos nossos talentos. 1 Coríntios 6, 13. Nosso corpo pertence a Deus. Ele pagou o preço da redenção tanto para o corpo como para a alma. Deus é o grande zelador do maquinário humano. Ao cuidarmos do nosso corpo, devemos cooperar com ele. O amor de Deus é necessário à vida e à saúde. A fim de que tenhamos saúde perfeita, nosso coração deve estar cheio de esperança, amor e alegria. Maravilhosa Graça, 19 de maio. Segunda, 10 de agosto. O que o amor faz? A verdade de Deus se destina a elevar o recebedor, a apurar seu gosto e a santificar seu discernimento. O caráter do cristão deve ser santo, suas maneiras dignas, suas palavras sem malícia. Deve haver contínuo esforço para imitar a sociedade à qual ele espera em breve unir-se, a dos anjos que jamais caíram em pecado. Ninguém pode ser cristão sem ter o Espírito de Cristo, e se o indivíduo tem o Espírito de Cristo, este se manifestará em palavras bondosas, e numa conduta refinada e cortês. A mudança externa testificará a mudança interior. A verdade é santificadora, purificadora. Recebida no coração, ela age com poder oculto, transformando o caráter. Mas os que professam ser seguidores de Cristo, e são ao mesmo tempo rudes, indelicados e descorteses em palavras e conduta, não aprenderam de Jesus. Um homem agressivo, arbitrário e censurador não é cristão, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Muitos que estão em busca da felicidade se frustrarão em suas esperanças, porque a procuram mal, e estão condescendendo com temperamentos pecaminosos e sentimentos egoístas. Por negligenciarem desempenhar pequenos deveres e observar as pequenas cortesias da vida, eles violam os princípios nos quais se fundamenta a felicidade. A verdadeira felicidade não será encontrada na autossatisfação, e sim no cumprimento do dever. Deus deseja que o ser humano seja feliz, e por essa razão deu-lhe os preceitos de sua lei, para que, ao obedecê-la, possa ter alegria, dentro e fora de seu lar. Enquanto permanecer em sua integridade moral, fiel aos princípios, e mantendo o controle de todas as suas faculdades, ele não pode ser infeliz. Entrelaçado em Deus, o coração se encherá de paz e alegria, e a alma prosperará em meio à descrença e à corrupção. Palavras corteses, aparência agradável, e semblante alegre emitem um encanto ao redor do cristão, que tornam sua influência quase irresistível. É a religião de Cristo no coração que torna gentis as palavras, e cativante o comportamento, mesmo entre aqueles que se acham na mais humilde condição social. No esquecimento do próprio eu, na luz, paz e felicidade que ele está constantemente derramando sobre os outros se vê a verdadeira dignidade do ser humano. Essa é uma forma de obter respeito e ampliar a esfera de utilidade, que custa bem pouco, e aquele que segue esse caminho não reclamará que não recebe a honra que lhe é devida. Mas as normas bíblicas precisam ser escritas no coração, precisam ser aplicadas na vida diária. Refletindo a Cristo, 18 de outubro. Não precisamos nos esforçar para amar uns aos outros. O amor de Cristo no coração é o que necessitamos. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o amor verdadeiro brota espontaneamente. Com paciente benignidade haveremos de vencer. É a paciência no serviço que traz descanso. Por meio dos humildes, diligentes e fiéis obreiros é promovido o bem-estar de Israel. Uma palavra de amor e encorajamento fará mais para subjugar o temperamento precipitado e a teimosia do que todas as críticas e censuras que podem ser amontoadas sobre uma pessoa em erro. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 215. Terça, 11 de agosto. O que o amor não faz? Aqueles que se dão ao trabalho de chamar a atenção para suas boas obras, constantemente falando de seu estado sem pecado e esforçando-se por salientar suas realizações religiosas, estão apenas se enganando. Um indivíduo sadio, que está em condições de atender às vocações da vida e que, dia após dia, se dedica ao seu trabalho com espírito alegre e uma saudável corrente de sangue em suas artérias, não chama a atenção de todos aqueles a quem encontra para a vitalidade de seu corpo. Saúde e vigor são as condições naturais de sua vida e, portanto, ele raramente se lembra de que está desfrutando tão preciosa dádiva.
Assim se dá com a pessoa verdadeiramente justa. Ela anda inconsciente de sua bondade e piedade. O princípio religioso tornou-se o motivo de sua vida e conduta, e é para ela tão natural produzir frutos do espírito como para a figueira produzir figos ou a roseira carregar-se de rosas. Sua natureza está tão inteiramente repleta de amor a Deus e ao próximo que ela faz as obras de Cristo com espírito voluntário. Todos os que entram na esfera de sua influência percebem a beleza e a fragrância de sua vida cristã, ao passo que a própria pessoa é inconsciente dela, uma vez que está em harmonia com seus hábitos e inclinações. Ela ora pedindo luz divina e ama andar nessa luz. É sua comida e bebida fazer a vontade de seu Pai Celestial. Sua vida está escondida com Cristo em Deus, contudo, não se orgulha nem parece ter consciência disso. Deus sorri para os humildes e simples que seguem de perto os passos do Mestre. Os anjos são atraídos a eles e apreciam deter-se ao seu redor. Eles podem ser passados por alto como indignos de consideração por aqueles que alegam elevadas realizações e se deleitam em tornar preeminentes suas boas obras, mas os anjos celestiais curvam-se amavelmente sobre eles e são como uma muralha de fogo ao seu redor. Santificação, página 8 e 9. Os que são santificados pela verdade demonstrarão que a verdade efetuou uma reforma em sua vida, que ela os está preparando para a trasladação ao mundo celestial. Mas enquanto o orgulho, a inveja e as suspeitas maldosas predominarem na vida, Cristo não reina no coração. Seu amor não está na alma. Na vida dos que são participantes da natureza divina há uma crucifixão do espírito altivo e presunçoso que conduz à exaltação de si mesmo. Em seu lugar habita o Espírito de Cristo, e aparecem na vida os frutos do Espírito. Tendo a mente de Cristo, seus seguidores revelam as virtudes de seu caráter. Nada menos do que isso tornará os seres humanos aceitáveis a Deus. Nada menos do que isso poderá proporcionar-lhes o puro e santo caráter que terão de possuir os que entrarem no céu. Logo que alguém se reveste de Cristo, é vista uma evidência da transformação nele operada, em espírito, palavra e ação. Uma atmosfera celestial circunda-lhe a alma, pois Cristo habita ali. Este dia com Deus, 19 de abril. Quarta, 12 de agosto. Retrato de Jesus. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do autor. Deus é amor, e sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao ser humano. O caráter de Deus é justiça e verdade. Esta é a natureza de sua lei. No princípio, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou-o do Criador. Não mais refletia a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3:16, para que a humanidade pudesse reconciliar-se com ele. Mediante os méritos de Cristo, o ser humano pode restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina, deve receber nova vida de cima. Esta mudança é um novo nascimento. Maravilhosa graça, 12 de janeiro. Deus é amor. 1 João 4:8. Sua natureza e sua lei são amor. Sempre foi assim e sempre será. Toda manifestação de poder criador é uma expressão de amor infinito. É por meio de seu poder que verão e inverno, sementeira e colheita, dia e noite seguem-se em sucessão regular. É por meio de sua palavra que a vegetação floresce, aparecem as folhas e desabrocham as flores. Todas as boas coisas que possuímos, todo raio de sol, toda chuva, toda porção de comida, todo momento de vida, é um dom de amor. A história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que começou no céu até o final da rebelião e extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. O dom de Cristo revela o coração do Pai. Deus concedeu ao nosso mundo o maravilhoso dom de seu Filho unigênito. Em face desse ato, nunca poderia ser dito pelos habitantes dos outros mundos que Deus poderia haver feito mais do que ele fez para mostrar seu amor pelos filhos dos homens. Ele fez um sacrifício que desafia qualquer avaliação. Milhares têm um falso conceito de Deus e seus atributos. Eles estão servindo tão verdadeiramente a um falso Deus como faziam os servos de Baal. Estamos adorando o Deus verdadeiro segundo é revelado em sua palavra, em Cristo e na natureza, ou adoramos algum ídolo filosófico entronizado em seu lugar? Deus é Deus da verdade.
Justiça e misericórdia são os atributos de seu trono. Ele é um Deus de amor, de piedade e de terna compaixão. Assim é ele representado em seu Filho, nosso Salvador. Ele é um Deus de paciência e longanimidade. Se esse é o ser a quem adoramos e cujo caráter procuramos assimilar, estamos adorando o Deus verdadeiro. A fé pela qual eu vivo, 22 de fevereiro. Quinta, 13 de agosto. Fé, esperança e amor. O conhecimento do caminho do Senhor está aumentando, e continuará a aumentar. A heresia e a superstição estão revestindo o mundo das vestes de pano de saco da rebelião e transgressão. Literatura e ficção barata de toda espécie são difundidas como folhas de outono, e o espírito de milhares está tão absorvido por refúgio religioso e vil que não há lugar na mente para uma leitura saudável. A palavra de Deus e tudo que ergueria o ser humano de sua degradação é posto de lado com indiferença. Mas a palavra de Deus contém a verdade, e todos os que apoiam a verdade de Deus para este tempo estão realizando sua obra para o tempo e para a eternidade. Os que introduzem a palavra de Deus na mente e no coração estão claramente tomando posição ao lado de Deus e do universo do céu. Eles se colocarão com sinceridade e união em defesa do que é santo e puro e que resistirá à prova dos séculos. Os que apoiam o erro pela palavra, escrita e voz, bem como pela opressão dos que se acham ligados à verdade, postaram-se do outro lado, junto com o primeiro grande apóstata e os homens maus que são seus agentes. A palavra declara que eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, 13. E os seres humanos labutarão até o fim em um ou outro desses dois lados. Todas as nossas faculdades pertencem a Deus. São dele pela criação e pela redenção. Deus concedeu a cada um sua medida de poder, e espera que cada um a aplique do lado da verdade. É assim que ela deverá reluzir. O cristão deve colocar-se inteiramente ao lado do Senhor. Agora, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé olha além das dificuldades desalentadoras e se apega ao invisível, à própria onipotência, não podendo, portanto, ser frustrada. A fé, a esperança e o amor são irmãos, e suas obras se fundem perfeitamente para resplandecer entre as trevas morais do mundo. As crianças e os jovens devem ser instruídos, e os ignorantes devem ser ensinados por perseverante esforço a conhecer o que é a verdade. Esta lhes deve ser transmitida como preceito sobre preceito. Este dia com Deus, 2 de maio. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Na vida de Cristo este amor encontrou perfeita expressão. Ele nos amou, em nosso pecado e degradação. Desceu às maiores profundezas da miséria para erguer os errantes filhos e filhas da terra. Sua paciência não se cansou, nem seu zelo diminuiu. As ondas da misericórdia, repelidas pelos corações orgulhosos, impenitentes e ingratos, retornavam sempre, em uma onda mais forte de amor. Aquele que é compelido pelo amor de Cristo anda entre os semelhantes para ajudar os desajudados e animar os desanimados, para apontar aos pecadores o ideal de Deus para com seus filhos, e guiá-los ao único que os pode habilitar a alcançar esse ideal. Nos lugares celestiais, 15 de agosto. Sexta, 14 de agosto. Estudo adicional. Sua vida, do início ao fim, foi de abnegação e sacrifício. Na cruz do Calvário, fez o grande sacrifício de si mesmo em favor de todos os seres humanos, para que todo mundo pudesse ser salvo, se quisesse. Cristo estava oculto em Deus, e Deus se revelava ao mundo no caráter de seu Filho. Em todos os atos de sua vida manifestava cada dia seu amor ao mundo perdido. Os que estão repletos de seu Espírito seguirão em seu trabalho as mesmas diretrizes segundo as quais Cristo agia. Em Cristo se manifestaram, em natureza humana, a luz e o amor de Deus. Nenhum ser humano jamais teve natureza tão sensível como a do Santo de Deus, sem pecado, o qual se manifestou como cabeça e representante daquilo que a humanidade pode se tornar mediante a comunicação da natureza divina. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 185. O amor difundido por Cristo por todo ser é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, é tocado por esse amor, recebendo cura. Por ele são despertadas para a atividade as mais altas energias do ser. Liberta a pessoa da culpa e da dor, da ansiedade e do pesar que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na vida uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir.
A alegria no Espírito Santo, que comunica saúde e vida. A ciência do bom viver, página 60. Quando o homem é participante da natureza divina, o amor de Cristo é um princípio permanente no coração, e o próprio eu e suas peculiaridades não serão expostos. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 45.